sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Nos últimos anos, o agro definitivamente entrou para o centro das atenções, das discussões globais sobre sustentabilidade, clima, rastreabilidade e responsabilidade na cadeia produtiva. Mas junto com isso veio uma nova pressão. Hoje não basta mais dizer que uma produção é sustentável, o mercado exige uma comprovação. Compradores internacionais querem evidências e a indústria quer rastreabilidade, e o varejo quer reduzir riscos. E os produtores também estão tentando entender como transformar as boas práticas num valor real para o negócio. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou a Karen Albuquerque, faço parte da equipe de marketing da Quima, e hoje eu conto com a participação de Álvaro Garcia, gerente estratégico de novos negócios na Quima, e Ricardo Rachuí, nosso gerente comercial. Álvaro e Ricardo, sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Agradeço aí a participação de vocês. Obrigado pelo convite, Karen. Acho que falar sobre sustentabilidade é algo que me motiva muito. Acho que desde o meu primeiro dia de trabalho na Quima, falar sobre sustentabilidade, agir em prol da sustentabilidade é algo que me motiva desde a partir do momento que eu saio da cama, que eu vou dormir. Então, tudo que é referente ao tema é gratificante falar, e eu espero poder contribuir com esse espaço, trazendo informações, discutindo como que a gente pode avançar em prol da sustentabilidade. Então, agradeço muito pelo convite. Eu também agradeço bastante o convite, vai ser muito bom falar com o pessoal sobre esse tema e mais do que também o Álvaro disse sobre a discussão sobre esses assuntos, também trazer um pouco do mercado, né? Então, hoje, em contato com os clientes, a gente vê muito esse assunto, muito latente, e como os produtores que estão no campo, seja de produção vegetal ou de produção animal, como eles conseguem comprovar, né, as suas práticas, a forma com que eles conseguem melhorar os seus processos voltados, né, à sustentabilidade, a práticas sustentáveis no campo. Então, acho que vai ser uma conversa bem legal para a gente poder trazer elementos novos e também soluções aí para esses problemas eventuais. Ótimo, Ricardo. Bom, e aproveitando um gancho, já começo direcionando a primeira pergunta para você. O que você mais tem ouvido dos clientes a respeito desse tema? Essa discussão sobre sustentabilidade ou qualquer outro tema que demanda, né, cumprimento, né, de algum critério, ele sempre vem em cadeia, né? Então, a gente sempre vem olhando o mercado da forma com que ele vai se organizando e as suas demandas, principalmente vindo dos exportadores, que é quem tem o contato direto com o comércio internacional, e isso vem justamente cascateando para a cadeia de fornecimento de alimentos de maneira geral, não só no tema de sustentabilidade, como outros também. Falando do tema de sustentabilidade, que é uma coisa que está vindo mais forte nesses últimos anos, né? Então, óbvio, já é uma coisa que acontece no presente, mas temos ainda bastante coisa para trilhar. A gente vê justamente a cadeia um pouco ainda em definição do que são justamente esses critérios, né, que precisam ser cumpridos, né, o que o mercado lá fora está pedindo e até mesmo a gente no nosso desenvolvimento aqui no Brasil, o que seria importante ter. Né, então, os exportadores, claro, são a nossa principal, nosso principal primeiro contato, né? E aí isso vai para a cadeia toda. Não só uma questão mercadológica, mas sim muito forte a questão mercadológica de acesso a mercados internacionais ou, eventualmente, o produtor querendo acessar um mercado aqui nacional um pouco mais, com um pouco mais de valor agregado, né? Mas muito também o que puxa é a conscientização. À medida que o tempo vai passando, essas ideias vão se reforçando, né? A conscientização da cadeia produtiva também é um fator que vai gerando justamente a demanda de o que eu preciso fazer, existe uma certificação para isso, o que seria interessante eu ter, né, na minha propriedade ou enfim no meu negócio, de forma com que eu me destaque, né? Então a questão reputacional é muito importante também, é um fator motivador também de que o cliente vá buscando e acessando aí as soluções para esse tipo de problemas. Então eu vejo que é mais nesse sentido, não só a questão mercadológica, mas justamente muito a questão de proteção do seu próprio nome ou da sua marca, enfim. Existe dentro dessa cadeia, né, de produção, a cadeia de custódia, desde o campo chegar até o consumidor,
um elo muito importante para, de fato, estimular e cobrar do mercado a adoção de práticas sustentáveis, que é o consumidor final, Sim, né? com certeza. Então, o consumidor ele pode desde separar o seu lixo reciclável dentro da sua casa, como também optar por qual produto ele vai comprar e vai colocar na sua mesa. Então, qual é o produto que um consumidor na Europa, nos Estados Unidos, ele quer comprar? Será que ele vai comprar um produto, um alimento, onde foi produzido a partir de um desmatamento, de uma floresta nativa, onde há a presença de mão de obra infantil, trabalho análogo ao escravo? Qual é a contribuição que o consumidor ele quer dar para a melhoria do local onde ele vive, né? Acho que a mudança está em nós, né? Então, a gente tem a capacidade de promover a sustentabilidade em simples atos, desde a separação de um lixo reciclável dentro de casa, como no ato de escolher o que ele vai comprar. E como que o mercado produtor e comercializador vai conseguir demonstrar isso para o consumidor, quem promove ou não promove práticas de sustentabilidade? Essa é a grande questão, né, Sim. que a gente se depara enquanto certificadora, né, conversando com os atores dentro do elo da cadeia, como que você vai demonstrar isso para o consumidor? E esse é o nosso desafio, não só nosso quanto certificadora, como uma empresa que exporta, a empresa que processa esse alimento, como que ele vai conseguir ter clareza de fato que a cadeia produtiva foi conduzida de forma a respeitar princípios claros para a sustentabilidade. Então, eu acho que Exatamente. é o desafio que a gente tem hoje em dia, está muito ligado a isso, como fazer isso. E pensando do lado das empresas, como que elas comprovam isso, né? Todo esse processo até chegar ao consumidor, né? Porque é importante para o consumidor também entender que a empresa precisa fazer todo esse processo de comprovação, certo? E Álvaro, do lado do governo, existe uma agenda ativa em relação à agricultura e sustentabilidade no Brasil hoje? O governo brasileiro, não só o governo brasileiro, mas acho que o mundo inteiro, né? A gente está na grande discussão hoje como que a gente vai reduzir a temperatura do globo terrestre, né? Como que a gente vai reduzir o aquecimento global. Como que a gente promove isso, como que a gente consegue atingir isso. O governo brasileiro assumiu um desafio muito grande perante ao mundo em assumir compromissos de descarbonização, que basicamente está relacionado com as emissões de gases de efeito estufa. Tá? Então, o Brasil assumiu um compromisso de reduzir até 67% as suas emissões em até 2035. Então, como que o governo vai efetivamente atingir, né, essas metas? Tá? Então, tem metas diretas. Você reduz o desmatamento, você reduz o uso do fogo, você consegue reduzir as emissões. Mas existem outras ações que é possível de serem feitas. E o Brasil, a gente está num cenário muito importante de efetivamente conseguir atingir essas reduções por meio das suas práticas para a produção de alimentos. Então, a gente está dentro de um cenário onde a gente tem um solo com uma biodiversidade enorme, né? Então, a gente tem um solo que tem as condições propícias para a multiplicação de micro-organismos, a gente tem um ambiente altamente resiliente. Então, dentro das ações que a gente visualiza para a promoção dessa redução das emissões de gases de efeito estufa na agricultura, existe um programa que eu acho que é muito, muito interessante. É uma política pública que foi implementada pelo governo, onde produtores que forem certificados por programa de certificação reconhecido oficialmente pelo governo, através do Ministério da Agricultura, o produtor ele consegue acessar investimento, dinheiro a juros mais baixos junto ao Plano Safra. Então, basicamente, se resume a o produtor estar certificado, apresenta o certificado junto ao Banco do Brasil e ele vai ter redução de 0,5% na taxa de juros
para captar recurso para financiar a sua atividade agrícola pelo Plano Safra. Então, é um recurso específico no Plano Safra que foi criado para a promoção da sustentabilidade. Então, essa é uma das ações, fora as ações para promover uma agricultura mais conservacionista, reduzir a exposição do solo, produção de fertilizantes localmente, aproveitando resíduos orgânicos, por exemplo. Então, existe, eu acho que eu identifico algumas ações, mas eu acho que a principal que eu identifico é essa, porque tem um impacto direto, né, para o produtor que está, de fato, implementando as práticas de sustentabilidade. Ótimo. E foi dentro de todo esse cenário e esse contexto que você falou que surgiu o Regenera, certo? Sim. O Regenera, na verdade, ele vem de um acúmulo de experiência, de contato com o produtor. Eu, ano que vem, completo 25 anos de empresa, então venho aí da certificação orgânica. A certificação produção de alimentos orgânicos, ela promove diretamente, né, a agricultura regenerativa, mas a gente precisa visualizar soluções para a gente conseguir atingir um número muito maior de produtores. Como que a gente vai fazer isto? Né? Então é a grande pergunta que a gente até então se fazia. Né? E a agricultura regenerativa ela se apresenta como uma solução. Então, o que a gente fez foi, em cima da experiência que a gente já tem com várias normas de sustentabilidade, sabendo a realidade do campo, a gente optou por desenvolver uma norma. É algo inédito assim, a nível mundial. O que a gente fez basicamente é olhar para dentro, né, como que a gente faz agricultura, o que a gente pode fazer para melhorar a agricultura no Brasil, e desenvolver uma norma em cima das nossas realidades. Né? Então, digamos que foi uma norma internacional, foi construída pela Quima, onde não somente o produtor no Brasil vai poder ter a certificação, como nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, na China. Então, em qualquer local onde a Quima estiver presente, o produtor vai poder ter certificação, mas é uma norma que conversa diretamente com a nossa realidade. Então, ela toca assuntos que são muito importantes e com ela o que a gente quer é basicamente construir um guia do que o produtor precisa fazer para conseguir, de fato, atingir a agricultura regenerativa que o mercado espera. Inclusive, acho que esse é um ponto importante, porque, de novo, como é um assunto que já é o nosso presente, mas ele tem ainda muito a se desenvolver, é a falta de referência mesmo. Então, acho que a Quima, com a sua iniciativa de criar uma norma especificamente nesse tema, é muito importante justamente para ser referência, para trazer uma referência para o produtor, dizer, olha, não existe, você não precisa pegar várias normas já que já existem com alguns assuntos específicos, juntar todas elas e aí demonstrar de fato que tem práticas sustentáveis dentro da sua propriedade ou do seu negócio, mas sim você tem hoje uma norma que fala diretamente de ações de sustentabilidade na produção agrícola, na produção animal e etc., de uma maneira mais consolidada e dentro da nossa realidade. Inclusive, até colocando aqui, adicionando, você trouxe a pergunta sobre incentivo do governo, o Álvaro falou sobre o Plano Safra. A norma Regenera é, por enquanto, a única já aprovada pelo Ministério da Agricultura, né? Ela foi reconhecida pelo Ministério da Agricultura, onde justamente é um fator, é um caminho para o produtor acessar justamente essa linha de crédito. Né? Então, eu acho que essa também foi uma iniciativa, justamente, realmente, uma proatividade da Quima em buscar esse reconhecimento para trazer justamente essa referência e já poder propiciar esse produtor certificado a melhores condições, né? Justamente porque, óbvio, como a gente também falou no começo, precisa também não só a questão reputacional e justamente de maturidade do mercado em buscar novas práticas e certificações, mas sim incentivos. No final do dia são negócios, né? É o trabalho, a questão econômica é muito importante, né? Então, ter a possibilidade de acesso a uma linha de crédito bem melhor também é um fator que vai estimular a agricultura regenerativa, sem dúvida nenhuma, aqui no Brasil. Com certeza, Ricardo. E Álvaro, quando a gente fala em agricultura regenerativa, muita gente ainda tem dúvidas sobre o que isso realmente significa na prática.
Essa é uma pergunta que muitos fazem, né? Então, o que que você pergunta para um produtor? O que que é agricultura regenerativa? Ele consegue relacionar regenerar, né? Regenerar algo, né? Então, melhorar algo, recuperar algo. Então, o termo agricultura regenerativa, ele foi criado muito pensando em ações para a redução das emissões de gases de efeito estufa em função das práticas agrícolas que você faz. Então, como que você pode conseguir isso? Então, fazendo uma cobertura eficiente do solo, utilizando fertilizantes orgânicos, práticas onde você vai incorporar a vegetação no solo, você vai deixar o solo protegido para que não haja queima da matéria orgânica e esses gases entrem na atmosfera. Então, é um somatório de ações que, ao final, você chega num conceito que o mercado, de modo geral, está chegando, né? Então, diferente da produção orgânica, então, quem define o que é orgânico? É uma lei. Então, cada país define por uma lei o que é agricultura orgânica. O que é agricultura regenerativa, quem define é o mercado. Então, não existe nenhuma legislação hoje a nível internacional, seja brasileira, americana, europeia, definindo o que é agricultura regenerativa. Então, quem está definindo hoje os caminhos para chegar na agricultura regenerativa é o mercado comprador. Então, o que o mercado que está na Europa, o consumidor quer ao adquirir um produto da agricultura regenerativa. Então, com base nesses conceitos, a gente consolida numa norma. Então, a gente não pode imaginar que a agricultura regenerativa está relacionada apenas com as práticas agrícolas. Exatamente. Envolve adubação, mas também envolve controle de pragas, de doenças, usando controle biológico, envolve o uso de micro-organismos como inoculantes para fixar nitrogênio, por exemplo, em uma cultura como a soja. E, além disso, envolve a relação com o humano, com as pessoas, com o trabalhador, existe o fator social. Então, a gente não pode desconectar o homem do processo, então a gente tem que olhar para dentro e ver como são as práticas trabalhistas, se os recursos humanos, os direitos humanos estão sendo respeitados. Também a questão com relação à floresta, né, a proteção dos recursos naturais que a gente precisa fazer, o uso adequado de água. Então, é uma somatória de fatores que, ao final, o produtor, demonstrando o que ele faz, ele consegue mostrar ao mercado e conquistar uma certificação como o Regenera for Farm and Livestock, né? Então, a norma ela está direcionada para a produção agrícola, que é o For Farm, e o Livestock, que é a pecuária, produção animal. Então, essa é a única... eu creio que é uma das poucas normas internacionais que hoje conversa com os dois atores. Sim, Né? bem importante, né? E é importante, a gente tem que conectar a produção animal na produção agrícola e integrar as duas atividades. Só um comentário sobre isso, que acho que você trouxe muito bem, e eu também trouxe com relação à reputação. Quando a gente fala de agricultura regenerativa, parece, até por conta até de conceitos até mais antigos, que é só por questão de práticas agrícolas, né? A forma com que você faz a sua prática agrícola. Mas a questão social, né? Até mesmo econômica, mas muito forte a questão social, também protege a reputação da empresa, né? Você cumprindo alguns requisitos, inclusive presentes na norma, né? Nessa norma especificamente, vai garantir que você está cumprindo com questões, com normas e até conceitos da parte social na produção agrícola, e que vai proteger a sua marca, né? Vai proteger o seu nome, enfim, e você vai conseguir continuar produzindo e fornecendo o alimento para o mercado de forma sustentável nesse sentido, né? Então, a questão reputacional, aqui no Brasil a gente tem muito forte isso, né? A parte trabalhista, enfim, social na produção agrícola, e evitar com que o nome e a marca vá para um risco de reputação. A certificação ajuda também, né? Então, acho que essa é uma parte importante também, de não só ficar focado muito, obviamente, é muito importante, é grande parte da questão a produção, né, a prática agrícola, mas todas as outras questões envolvendo sustentabilidade também fazem sentido para uma agricultura regenerativa num conceito amplo. E, cara, se você me permite só fazer um complemento, que eu acho que é importante. No momento que a gente está gravando esse podcast, a gente está com uma situação de guerra, né, a nível mundial.
né, lá no Irã. Então, existe hoje um problema sério que o mundo está tendo que lidar, que é a redução na oferta de petróleo, né? Então, que impacto isso traz para a agricultura? E eu acho que isso a agricultura regenerativa, ela traz respostas para essa situação que o Brasil hoje lida. Então, o Brasil, ele é altamente dependente de fertilizantes externos, de insumos externos. Então, ele não produz o seu fertilizante nitrogenado, ele não produz o seu fertilizante à base de potássio. Então, ele depende de comprar no exterior esses fertilizantes para conseguir implementar a sua agricultura. Então, a partir do momento que a gente tem uma situação de guerra e a oferta de petróleo reduz, também reduz a oferta de fertilizantes nitrogenados. Então, como que a gente lida com isso? Né? Então, aí a gente entra numa situação de soberania nacional de fato, né? Como que a gente continua a ser competitivo, né? Reduz seus custos, então, para a produção de alimento. Né? Então, a agricultura regenerativa, ela traz soluções, né? Então, o produtor, quando pensar na agricultura regenerativa, ele deve pensar não apenas pensando no comprador dele, né? Não, eu vou vender, eu quero a certificação para atender a demanda do meu cliente. Não, ele tem que olhar também como uma estratégia para a redução de custo, né? Para tornar a atividade dele sustentável economicamente, né? Então, a gente está falando de sustentabilidade. Então, a sustentabilidade econômica do produtor é importante. Então, ele adotando todas as práticas agrícolas que a gente indica na norma, ele vai conseguir reduzir o uso, a demanda por fertilizantes químicos, ele vai conseguir reduzir a demanda por defensivos agrícolas. Então, é uma somatória de ações que, ao final, ele tem um ganho que é mais importante que a venda em si, é a redução de custo, né? Então, eu acho que isso é muito importante e eu acho que é um tema que o Brasil hoje está discutindo fortemente aí, internamente, né? E baseado nesses comentários, a gente pode ver quanto que a norma em si é importante para esse cenário atual, né? Esse lançamento da Regenera for Farm Livestock, você comentou um pouquinho sobre os pontos que ela avalia. Então, essa seria a minha próxima pergunta para você, né? Os pontos que ela avalia, como boas práticas agrícolas, conformidade legal, rastreabilidade, mas você já abordou um pouco, né? Tanto você quanto o Ricardo. Mas, pensando em termos de... O Regenera, ele não foi pensado para competir com outras certificações que o produtor já possui, mas ela pode ser uma complementação, uma certificação que esse produtor já possui, como um Global Gap, por exemplo. Sim. Funciona dessa forma? Vocês podem explicar um pouco mais? Sim, da parte técnica o Álvaro pode falar, mas eu entendo que com relação ao cliente em si, eu acho que é esse o conceito mesmo. Como eu comentei também, o Regenera for Farm Livestock, ele traz uma referência voltada especificamente à produção agrícola sustentável. Essas outras normas que a gente já tem no mercado, inclusive a gente trabalha muito bem com elas são normas que trazem algum conceito de sustentabilidade, mas elas já foram construídas em outro momento, o conceito também era um pouco outro, obviamente vem sendo atualizado, a gente está trazendo a norma Regenera justamente como já uma solução que cobre esses pontos. Se o produtor já possui alguma outra norma, etc., isso só vai ajudar ele. Ele só vai agregar justamente com os conceitos, né, que ele já tem implementado por conta dessas normas, e o cumprimento vai ser muito mais tranquilo, né? É o que a gente vê no cumprimento de requisitos, na construção da norma que foi feita. Então, eu acho que o cliente que já é certificado em qualquer norma que seja, especificamente em responsabilidade social, especificamente em segurança de alimentos, né, na produção agrícola, ou especificamente em alguma área de sustentabilidade na produção, se ele já possui alguma dessas certificações, só vai ajudar ele a também obter a certificação Regenera por conta da aplicabilidade aí dos requisitos, né? Existem alguns indicadores que são únicos na norma. A gente construiu pensando na realidade Brasil, vendo o que está acontecendo no campo. Por exemplo, a gente tem um capítulo específico para avaliar a produção on-farm de micro-organismos para controle de pragas e doenças. É uma realidade hoje que está presente. O produtor quer produzir seu próprio defensivo biológico. Né? Como que a gente garante segurança para o mercado? Então, existem questões que são específicas na norma, a gente não vai encontrar em nenhuma outra. Mas existem boa parte dos demais indicadores e critérios que são avaliados
Eles também são avaliados em demais normas, né? Então, como Global Gap, Rainforest Alliance, outras normas de sustentabilidade. Então, a gente precisa reconhecer esse histórico do produtor, inclusive para avaliar a norma, para aplicar a norma a campo, né? Então, a gente precisa reconhecer isso por questões de custo e tempo. Né? Então, a norma ela foi construída para que um produtor que não tenha nenhuma certificação consiga, ao final, ter uma certificação e demonstrar ao mercado que, estando certificado apenas pela norma Regenera for Farm and Livestock, ele vai garantir a segurança que o comprador dele deseja. Porém, se o produtor já tivesse uma certificação, já tiver histórico de certificação, ótimo, melhor ainda. Então, ele já vai estar muito melhor preparado para a certificação, demonstrar as informações, as evidências que a gente precisa coletar durante uma auditoria, e isso significa em redução de tempo, de custo. Então, certamente é bem importante. E muita gente ainda enxerga a sustentabilidade como um custo. Vocês acham que o mercado já mudou essa percepção de custo, de ter a sustentabilidade como um custo em si? Eu posso dizer que, principalmente em mercados um pouco mais avançados nessa questão, já mudou, de fato. Clientes já estão entendendo que a certificação, na verdade, ela é o que vai transparecer, é o que vai fornecer de informação para o mercado as práticas que ela de fato emprega na sua produção, independente se é agrícola, enfim, mas é isso que uma certificação diz, né? E isso, infelizmente, é necessário para acesso aos mercados. De fato, precisa de uma terceira parte comprovando, né, dentro dessa relação comercial, de que aquele fornecedor está tendo, tá realmente cumprindo e está implementando práticas sustentáveis. Então, acho que esse conceito vem mudando. Ainda a gente tem no Brasil algumas, dependendo do nível de maturidade, né, da empresa ou de um produtor, olhando um pouco como custo, mas definitivamente, quando a gente fala de acesso a mercados, claramente o investimento ele se paga, né? Seja na questão de acesso de fato a alguns mercados, principalmente internacionais, ou como o exemplo que a gente deu do Regenera for Farm and Livestock, pelo reconhecimento do Ministério, isso já entrega para ele taxas de juros bem menores do que ele tem acesso sem uma certificação reconhecida no Ministério, né? Então, só por aí isso já o que seria custo, né, já começa a entregar para ele uma redução, na verdade, de um custo com relação a crédito. Então, eu acho que eu vejo essas duas questões, esse incentivo do governo, especificamente no Brasil, mas também o acesso a mercados que demandam, né, a comprovação dessas práticas. Foi o que você comentou, né, o grau de maturidade do produtor ou da empresa. Nem sempre é fácil de você visualizar de forma muito clara e direta, né, os ganhos que você tem com a adoção de práticas sustentáveis. Às vezes, para você conseguir visualizar isso, você precisa de tempo e precisa de ferramentas para você quantificar medir, isso. Exatamente. Né? Então, você precisa medir, né? Você precisa gerar indicador. Né? E a gente vem de uma cultura que, falando por nós, né? É hábito de anotar lá quanto que você gastou hoje e tal. Então, é hábito de você criar formas para você monitorar os seus ganhos. Então, a partir do momento que o produtor conseguir visualizar os ganhos diretos que ele tem com a aplicação das práticas mais sustentáveis, ele vai ver que não é custo, é investimento. É investimento, exato. Né? Então, é investimento direto. Então, você adotando práticas sustentáveis, você vai ver o resultado. Só precisa ter um pouco de paciência e adotar as ferramentas adequadas para você conseguir medir isso. Perfeito. E tem surgido muito a questão sobre o crédito de carbono nessas conversas, né, da atualidade aí, sobre toda a questão de sustentabilidade. E como que o Regenera se posiciona em relação a isso? Essa é uma ótima pergunta, né? O crédito de carbono, para quem está nos escutando, nos assistindo, precisa entender que o crédito de carbono é uma ferramenta que foi criada para permitir que uma empresa ou um país possa emitir os gases de efeito estufa que ela quer emitir. Né? Então, ao invés dela adotar práticas para redução, ela compra o crédito de carbono. Então, e aí ela pode poluir, emitir os gases na atmosfera que ela deseja. Então, essa é uma discussão que está aí a nível global. A questão é como fazer isso. Então, existem
plataformas que fazem a mensuração, né? Eles fazem a medição, a verificação das emissões. E a certificação Regenera, ela se coloca como uma ferramenta para você, ao final, conseguir reduzir as suas emissões. Então, não é objetivo da norma hoje, no dia de hoje, né, de gerar crédito de carbono, porém, se o produtor adotar todas as práticas, todos os indicadores que a norma estabelece, no final ele vai conseguir reduzir as suas emissões, né? Então, somando a norma Regenera com plataformas reconhecidas hoje globalmente, ele pode sim atingir esse mercado e começar a comercializar crédito por conta das suas práticas agrícolas. E no caso de pecuária, como isso funciona? Então, pecuária, se vocês não têm conhecimento, essa é uma pergunta importante, né? Porque a pecuária é um dos grandes geradores de gases de efeito estufa, Sim. que é o metano, né? Então, principalmente a produção de gado, né? Então, a atividade em si, ela gera muito metano. Então, a pecuária ela tem uma contribuição importante desse processo. Como que a pecuária ela pode contribuir com a redução das emissões de gases de efeito estufa? Então, adotando práticas regenerativas de pastagem, adotando práticas conservacionistas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa a partir de exposição do solo, tá? E somadas práticas de manejo do gado para conseguir reduzir essas emissões. E por isso a gente incluiu dentro dessa norma o fator livestock, né, a produção animal, porque a gente quer integrar a pecuária com a agricultura para a gente utilizar da pecuária uma fonte de adubo para a promoção da agricultura regenerativa. Então, a partir do momento que você retira do gado o esterco, produz um composto e utiliza esse composto como fertilizante, você está incrementando o carbono orgânico no solo. Então, você está sequestrando o carbono. Então, a partir do momento que você consegue fazer isso, você consegue demonstrar isso, porque você precisa quantificar, você tem a possibilidade de acessar a créditos de carbono em função disso. Né? E aí, importante também, existe um fator importantíssimo dentro desse processo, que é o bem-estar animal. Né? Então, apesar de não ser o foco da norma, existe um capítulo que é específico para avaliar as ações para promoção do bem-estar animal. Né? Então, a gente precisa garantir isso, que dentro da produção agrícola envolvendo a criação animal, a gente também consiga avaliar e garantir que não haja práticas que vá em desacordo aí com o bem-estar animal de fato. Até porque qualquer norma que hoje você vê que, obviamente, né, tenha o objetivo também de entregar acesso mais globalizado ao produtor, etc., falando de produção animal, a gente não pode abandonar a questão do bem-estar animal, que é uma demanda do mercado global de maneira geral, quando fala de criação de animais, né? Então, por isso que a norma traz isso, porque a gente tem verificado, né, obviamente, a produção dentro da prática de auditoria, e aí ignorar a prática de bem-estar animal não é uma questão, né? E existe um interesse crescente nisso por parte da indústria do varejo. Sim, exatamente. E é muito do que o Álvaro comentou no começo, que é a questão do consumidor. Hoje, até mesmo por conta da velocidade das informações com que chegam no consumidor, é muito mais fácil o consumidor hoje em dia entender que bem-estar animal, até mesmo práticas agrícolas sustentáveis e responsáveis, são de fato coisas que ele precisa ver na hora de comprar um produto, né? Então, a questão de bem-estar animal dentro de uma mídia hoje em dia ela é muito forte, então nenhum produtor ou nenhuma indústria de alimentos de origem animal quer estar envolvida numa mídia negativa voltada à questão de bem-estar animal, e também a questão de produção agrícola, muito a parte social bem forte, e obviamente nas práticas agrícolas, né? Estando alinhadas aí com práticas sustentáveis. Então, a demanda da indústria do varejo é muito por conta da demanda do consumidor final e a velocidade com que ele recebe essas informações, né? E obviamente vão demandar lá na compra do produto no varejo, ou enfim, no ponto final ali de venda.
Ótimo. E pensando agora, para quem está nos ouvindo e quiser entender melhor como que funciona esse processo de certificação, Tá. vocês podem falar um pouquinho do passo a passo, de como que isso funciona? Fique à vontade. Posso, eu sou da área Você comercial. É a pessoa que faz o primeiro atendimento. Exatamente. Falando da área comercial, né? Vamos dar então para o pessoal que tá assistindo ou ouvindo como que se inicia um processo, né? Claro que é muito importante você olhar para o conceito da norma e, de fato, você primeiro entender. Obviamente, essa demanda pode ser que chegue como uma demanda de mercado, mas partindo do princípio de um produtor, enfim, de uma empresa que queira se certificar de forma mais voluntária, vamos dizer assim, ela quer, então ela vai precisar olhar um pouco do conceito, se está de fato alinhado com as suas práticas, ou se ela precisar alinhar alguma coisa em termos de conceito geral, até porque os detalhes da norma ele vai vir um pouco mais para frente, né? Essa empresa vai ter acesso um pouco mais para frente sobre os detalhes mesmo de cumprimento, mas o processo de certificação ele funciona basicamente como qualquer outro processo. Normalmente os processos de certificação eles são bem padrões assim na sua estrutura geral, né? Então começa com uma aplicação, então essa empresa precisa ou esse produtor precisa preencher um formulário de solicitação. Nesse formulário ele varia bastante de norma para norma. A gente precisa encontrar nesse formulário várias informações que são básicas, não só para um orçamento, mas para a gente entender do modelo de negócio dessa empresa, desse produtor. Então, com base nesse formulário, a gente já tem essas informações, a gente faz um orçamento, ele aprova esse orçamento, né? E aí, com base nesse formulário também, a gente já consegue ter várias informações técnicas que são importantes para a gente iniciar o processo, né? A partir daí, esse produtor, essa empresa passa pelo processo de auditoria, obviamente com uma auditoria agendada, com um auditor qualificado para essa norma. Os auditores, aí mais para a área técnica, mas só para dando uma visão mais geral, eles são qualificados e a sua formação técnica mais básica, ela já é voltada, né, para o tipo de produção e etc. A gente tem que tomar esse cuidado, né, para justamente esse auditor conseguir aplicar os requisitos de forma coerente. Então, realiza a auditoria, esse processo passa por uma revisão técnica, né? Eventualmente, é super comum, inclusive na parte de certificação, encontrar não conformidades, não é um problema, inclusive faz parte do processo de melhoria contínua, a gente sempre vai buscar isso, melhoria contínua de qualquer forma. Então, esse produtor ele precisa fazer um plano de ação para eventuais não conformidades que forem encontradas, e aí, então, é decidida a certificação, né? Então, acho que esse é o processo amplo. Aí o Álvaro pode dar os detalhes mais técnicos. Complementando, né? O que o produtor precisa para conseguir atingir a certificação? Então, a norma ela é dividida em capítulos, dentro de cada capítulo tem os critérios, os indicadores. Então, dentro dos indicadores existem pesos distintos. Então, existem os indicadores que precisam ser atendidos para ele ter a certificação, que são os indicadores que a gente chama maior, e tem alguns que, além de ser maior, é crítico também, tá? Então, ele precisa atender esses indicadores para ter a certificação, e existem indicadores que têm peso menor ou recomendável. Então, a gente estimula o produtor a adotar as práticas dos indicadores que são classificados como recomendáveis, mas não tem nenhum impacto na certificação. E os menores, ele tem até a próxima auditoria para implementar as ações corretivas, tá? Mas, para efeito da certificação, ele precisa apresentar um plano de ação corretiva, demonstrando como ele vai fazer isso. E a norma ela foi construída tanto para certificar produtor individual como produtores organizados em grupos, tá? E o foco dela é todas as produções agrícolas, de fato, a gente não segrega, a gente pode certificar desde café até soja, grãos, cana-de-açúcar, como também a produção animal, né? Então faz parte da norma. A gente avalia a propriedade como um todo. Tá? Então, é diferente de uma certificação orgânica, falar, eu quero certificar um talhão específico. Então, dentro da norma, a gente avalia a propriedade como um todo, tá? Todas as práticas que são feitas dentro da propriedade. E o produtor, adicionalmente, ele pode receber uma premiação com base no desempenho dele no cumprimento dos indicadores que são classificados como menor e recomendável. Então, vai de bronze até diamante. Então, para cada categoria existe um ranqueamento.
Então, é uma forma do produtor demonstrar para o mercado comprador, né, o grau de comprometimento e das práticas que ele adota. Então, a gente dá a possibilidade, por meio dessa classificação, do produtor demonstrar aí para o mercado como que ele está implementando essas ações. E o cliente ele pode expandir o escopo também. Por exemplo, se ele nesse ano teve a certificação como bronze, depois ele for incluindo novas áreas, novos produtos ou novos membros de grupo ao longo do tempo, ele pode depois, né, mudar de categoria, por exemplo? Ele pode melhorar o ranqueamento dele, Isso. né? Então, o ranqueamento está diretamente relacionado com o cumprimento dos indicadores que são classificados como menores e recomendáveis. Então, à medida que ele for aplicando as ações, ele vai melhorando o ranqueamento e ele pode também solicitar a expansão do escopo, incluir novas áreas no processo, novas propriedades. Dentro de um grupo, ele pode aceitar novos produtores, sendo certificados pelo grupo. Então, é possível, ao longo do processo, você ir aumentando, né, a sua relação com a certificação e o que ele está sendo certificado. Perfeito, Álvaro. Bom, chegamos ao fim desse episódio. Eu acho que a principal mensagem, né, dessa conversa é que o agro está entrando em uma nova fase. Uma fase em que a sustentabilidade, rastreabilidade e a regeneração, que, como a gente comentou, não é apenas um discurso e passa realmente a fazer parte do dia a dia das indústrias. E aí uma mensagem final, né, que você gostaria de passar aí para as pessoas que estão nos assistindo. A mensagem que eu gostaria de passar é de que a gente ainda tem muito a fazer em prol da sustentabilidade. Eu acho que essa é uma ação que visa ajudar a quem quer promover a sustentabilidade no seu negócio, não só ambientalmente falando, mas socialmente, mas economicamente também. O produtor precisa entender que a adoção de práticas sustentáveis tem impacto direto no bolso. Então, isso significa em usar menos fertilizante, usar menos defensivo, aumentar a sua lucratividade. Então, a sustentabilidade ela também contribui para isso. Tá? E a gente está aí com uma norma que é inovadora, tá? Ela é ousada porque a gente consegue se comunicar com o mercado, considerando várias ações que o mercado quer visualizar dos seus clientes, né, dos seus fornecedores. Então é isso, a gente está à disposição, temos muito trabalho aí a fazer. Começamos aqui no Brasil com a norma, então ela foi desenvolvida no Brasil, inicialmente para o Brasil, e daqui a gente vai para os Estados Unidos, Europa, vários outros países onde a Kima está presente. E a gente espera aí que o mercado goste e compre essa certificação. Perfeito, Álvaro. Bom, Ricardo, se você quiser deixar também uma mensagem final, aproveito já para agradecer a presença de vocês dois nesse podcast. Acredito que esse episódio tenha sido riquíssimo em termos de conteúdo, desse debate, e agradeço a participação de vocês. Eu também, eu que agradeço. Na verdade, o Álvaro já deu bastante aí do que é o recado da norma, né, o propósito dela e onde a gente quer chegar. Na verdade, é agradecer mesmo a oportunidade e principalmente nos deixar disponível, né, pro mercado, eventualmente utilizar a gente também como fonte de informação. Acho que a gente, como certificadora, tem sim esse papel também, né, de ser referência técnica mesmo. Então, eu acho que principalmente, né, realmente nos deixar disponível e, enfim, contar com a gente aí para poder ajudar nas soluções aí dos problemas aí do dia a dia, de forma... E só para finalizar, Claro, a gente acabou não comentando, mas a Norma Regenera for Farm and Livestock, ela faz parte de um projeto muito maior da Kima para promoção da sustentabilidade. Então, além dela, a gente também tem a Norma Regenera for Inputs, né? Então, a gente desenvolveu uma norma para certificar empresas que fabricam insumos usados na agricultura regenerativa, assim como os insumos, e em breve a gente vai lançar uma norma para certificar o alimento processado.
Então, a gente vai efetivamente conectar todos os elos da cadeia, desde o insumo até o produtor, chegando na indústria processadora de alimentos. E o consumidor final, perdão, vai ter a possibilidade de adquirir um produto certificado Regenera. Perfeito, um spoiler aí pra gente, né? Exatamente. Esse é para outro episódio aí, vai acontecer. Bom, obrigada, pessoal. Agradeço novamente a participação de vocês. Valeu, Até mais. Obrigado. Valeu.